A nova série do universo de Game of Thrones está chegando. Uma das muitas que não chegaram nem a ver a luz do dia. Mas diferente de A Casa do Dragão e Game of Thrones, essa série promete ser diferente de tudo que você já viu. Ou não. Pelo menos não esteticamente, mas sim em estrutura. Eu tô falando de O Cavaleiro dos Sete Reinos. E eu li esse livrão aqui para poder compilar para vocês tudo que vocês precisam saber antes de assistir a série. Ah, e pode relaxar que esse vídeo não tem nada de spoiler, tá? Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu já vou começar falando que se vocês estiverem escutando o barulho da chuva bem baixinho aqui no vídeo, ignorem. Vai ter umas músicas, as coisas que sempre tem aqui, mas se vazar um trovão, alguma coisa, ignora, porque eu tô o dia inteiro esperando para gravar esse vídeo e não para de chover. Então vamos com chuva mesmo. Aonde essa história se encaixa? Porque se você assistiu Game of Thrones e A Casa do Dragão, você sabe que as duas séries têm uma diferença de 200 anos. O Cavaleiro dos Sete Reinos, ele se passa 90 anos antes de Game of Thrones e cerca de uns 100 anos depois dos eventos de A Casa do Dragão. Vale falar 80 anos, porque é 80 anos depois do fim dos eventos de A Casa do Dragão, e é o fim que a gente ainda não chegou na série, então pensa que foi 80 anos depois que acabou a Dança dos Dragões. Obviamente, os Targaryen ainda estão no poder, porém muito mais enfraquecidos, já que dessa vez eles não têm dragões. Sim, os dragões já não existem mais aqui nessas histórias. Esse livro aqui, ele possui 3 contos, tá? É importante dizer isso, porque eu acho que a série vai ser adaptada em 3 temporadas, uma para cada conto. Eu acho que precisava? Não, eu acho que cabia os 3 contos em uma temporada. Mas a HBO quer, ó, money, né? E aqui nesses contos a gente vai acompanhar 2 personagens muito carismáticos, tá? Começando pelo Sir Duncan o Alto. E o Sir Duncan, ele é basicamente um cavaleiro muito honrado. Ele é a idealização do que seria um cavaleiro mesmo. Ele é bondoso, ele é justo, ele é honrado. E ele tá vivendo ali numa época em que isso já não é mais tão importante assim. E quem quer ser justo e honrado acaba se ferrando. Isso porque a gente tá num tempo de paz, num tempo em que não tá rolando nenhuma guerra, nem nada tão importante assim. Então é um tempo onde os cavaleiros estão se dedicando muito mais a outras coisas, a torneios, a glória, conquista, mulheres, enfim, essas coisas. O Dunk, Sir Duncan, pode ser chamado de Dunk, tá? Já aviso, eu vou chamar ele de Dunk. Ele é enorme, muito grande, tipo montanha, só que bom, só que legal. E por isso ele recebe o título de Sir Duncan o Alto. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem o Dunk, a gente tem o Egg. E o Egg é a chave principal dessa série, porque ele é muito carismático, ele é muito engraçado, ele é muito sincero, curioso, inteligente e boca aberta demais. Eu quero que quando vocês assistam, vocês contem quantas vezes o Dunk vai mandar o Egg calar a boca, ou então vai ameaçar ou vai dar um tapa na orelha do Egg. É sério, é bem recorrente assim nesses contos, é bem engraçado, tá? Aqui a gente vai ter uma relação, obviamente, de mentor e aprendiz, aonde eles vão estar viajando ali e compartilhando algumas coisas entre eles. O Dunk vai ensinar algumas coisas pro Egg e, querendo ou não, o Egg vai ensinar muitas coisas pro Dunk. Quando você lê esses contos, não espere que ele tenha guerras, batalhas, nenhum tom épico assim, com dragões, intrigas políticas. Não. Aqui nesse livro o que importa é a jornada, é o tempo deles na estrada, a amizade que o Dunk e o Egg vão criando e como isso vai desenrolando ali durante os 3 contos que se seguem. E se você gosta muito de Game of Thrones e A Casa do Dragão, não vá seco achando que é uma série igual, tá? Porque essa série é muito diferente de Game of Thrones. A gente tá aqui numa época em que os Targaryens estão enfraquecidos, sem dragões, mas a gente está em um tempo de paz. Com isso, eles estão preocupados
preocupados em fazer festas, casamentos, torneios, e a gente acaba tendo aqui os cavaleiros exatamente também se enfraquecendo e passando para aquele lado mais corrupto, onde eu falei que os cavaleiros nem são mais justos, nem são tão honrados, eles só querem saber de glória, dinheiro e essas coisas. Então, aqui os cavaleiros, ao invés de se preocupar com as batalhas e conseguir esse glória pelas guerras, eles estão mais preocupados em conseguir pelos torneios. Por isso, a gente vai ter bastante torneio, tá? Durante esses contos. Ela praticamente não tem nenhuma intriga política. A gente tem uma intrigazinha política ali no segundo conto, que seria equivalente à segunda temporada, mas nada de 7 reinos, nem grandes batalhas. Aqui, inclusive, se houver batalhas, porque vai ter, né? Praticamente impossível não ter batalhas. Não pense nela como batalhas épicas e nada em grande escala, tá? Inclusive, espere uma coisa mais realista e até mesmo brutal. O Cavaleiro dos Sete Reinos é basicamente Game of Thrones, só que numa escala menor e mais humana. Muito mais preocupado em relações humanas do que de fato em intrigas políticas, mortes e aquelas coisas que movem os livros e as histórias de Game of Thrones. Não vai seco assistindo essa série, não é épico o tempo todo, não tem dragão em todo episódio, é um conto sobre um cavaleiro e seu escudeiro. Espere talvez alguns episódios mais lentos, porém com diálogos. Ih, até bati no microfone aqui. Espere episódios mais lentos, com mais diálogos do que batalha, mas ainda assim não deixa de ser intrigante. Veja essa série como algo mais calorosa, algo mais humana mesmo. Se você começar a série e achar ela lenta demais, não abandona. Confia em mim, vai valer a pena. Eu tô avisando tudo isso exatamente pra você não chegar lá e se frustrar, né? Mas ó, se você pensa que o que acontece aqui não vai ter consequências lá na frente em Game of Thrones, você tá enganado, até porque a gente tem sim alguns mistérios, alguns plot twists muito interessantes. O Egg é um garoto bem misterioso, muito mais do que vocês pensam. Ele é muito importante para a história de Game of Thrones, toda a história de Westeros, né? E pensa que a série vai plantando pequenas sementes que só vão nascer e eclodir lá na frente, lá depois de 90 anos em Game of Thrones. O próprio Sir Duncan, ele é uma personificação, né, como disse, ideal do cavaleiro, mas também daquele cavaleiro que a gente costuma ver em muitos contos, que vem do nada, ele vem da Baixada das Pulgas, ele é um órfão, não sabe nem quem são os seus pais. E com isso ele vai conquistando as coisas exatamente por conta da sua honra, da sua coragem e principalmente da sua humildade. Ele vai fazendo aliados poderosos. Exatamente por ele ser assim, ele acaba caindo em algumas armadilhas feitas para acabar com quem é desse jeito. Assim como Ned Stark acabou caindo. Mas não, calma. Também não chega nesse nível Ned Stark, tá? Pode se acalmar, não vai ter outro protagonista morrendo aqui. Pelo menos até onde eu sei. Esse livro, Cavaleiro dos Sete Reinos, como eu disse, eles são 3 contos. E aí vamos falar um pouquinho dos contos, e não exatamente da história deles, e sim o momento em que eles foram escritos. O primeiro conto é de 1998. Aqui o Martin ele ainda não tinha estourado, tá? Como o autor de Game of Thrones. E isso é muito importante. Aqui o Martin ele decide testar uma ideia de que vai explorar o mundo de Game of Thrones. Quando você lê isso aqui, você consegue conhecer muito mais dos cenários, das estradas, conhecer mais casas, expandir basicamente a lore de tudo que a gente sabe de Game of Thrones. Então é um tom em que a gente como leitor vai explorando junto com eles todo o cenário, principalmente junto com o Egg. O Egg faz esse papel do leitor, da gente ir descobrindo, redescobrindo esse mundo. O Egg, por algum motivo que eu não posso falar porque é spoiler, ele não conhece esse mundo. Ele não conhece o mundo dos cavaleiros, ele tem uma outra percepção da realidade. E aí ele vai redescobrindo a realidade ao lado do Dunk. Então a gente fica no papel do Egg, descobrindo a realidade desse mundo junto com ele.
deles. Aqui, o Martin quis escrever esse conto como uma pausa criativa. Ele queria contar histórias mais diretas, mais humanas e menores, sem aquela grande escala que era Game of Thrones, indo de casa em casa, reino em reino, 7 reinos, pulando de um lado pro outro. Bati novamente no microfone. Aqui o Martin basicamente vai pegar as histórias de Game of Thrones e vai reduzir a estrutura, ele vai reduzir o número de personagens e ele vai começar a focar em começo, meio e fim. Todos os contos têm pontualmente começos, meios e finais claros, bem desenvolvidos ali durante todo esse caminho. E durante a história, ele vai priorizar muito mais o caráter e a moralidade dos personagens do que querer focar em si na história e na resolução dela. O Martin estava querendo provar que, na verdade, ele é um contador de história e não um arquiteto de mundos gigantes. O segundo conto já saiu lá em 2003, ou seja, 5 anos de diferença. E aqui, claro, ele já era conhecido como Martin, que a gente conhece hoje em dia. Ele já tinha essa fama, Game of Thrones já tinha explodido em vendas nos livros, e ele volta para reescrever outra história. E é aí que fica interessante, porque ele começa a testar algo que a gente vai ver a partir do 3º livro lá da saga principal, As Crônicas do Gelo e Fogo. Principalmente sobre a personagem da Arya, que começa a ter que sair pelo mundo sozinha, se disfarçando, e os tons que ele leva para o ponto de vista da Arya, porque se você nunca leu Game of Thrones, ele é por pontos de vista, é o mesmo tom que ele utiliza nesses contos em O Cavaleiro dos 7 Reinos. Então ali foi uma espécie de experimentação do que ele queria para a Arya, e funcionando com os contos, obviamente funcionou com a Arya. É aquele negócio de muito mais se preocupar em expandir o mundo, prestar atenção em estradas, em jornadas, do que realmente naquelas intrigas políticas e guerras e batalhas. O arco da Arya vem muito mais semelhante ao que é O Cavaleiro dos 7 Reinos. E aí em 2010, um ano antes da série estrear, ele lança o 3º e último conto, que foram lançados separados, tá? Vale dizer, mas que logo depois eles foram compilados. Eu vou espirrar. E eles foram compilados nesse livro aqui, que é a versão mais antiga. Hoje em dia você não encontra mais, a não ser em sebos. No meu eu encontrei em sebos, mas a versão que você encontra hoje em dia é muito mais bonita. Essa vermelhona que eu tô colocando aqui na tela, tá aqui, ó. E, poxa, vai, muito mais da hora. Com o Martin escrevendo essas histórias, ele provou que Game of Thrones funciona muito bem, mesmo sem um trono de ferro, sem dragões e sem guerras épicas. Uma vez que ele criou um mundo forte o bastante para poder sustentar outras histórias, assim como o Cavaleiro dos 7 Reinos, abrindo caminho para alguns spin-offs. Logo depois ele vai começar a escrever Fogo e Sangue, e claro, tem um formato diferente, uma estrutura diferente. Aqui sim a gente tem dragões, batalhas épicas novamente, mas já deu uma confiança para o Martin para expandir esse mundo que ele tinha criado e que sozinho já se sustentava. O que precisava agora é colocar várias histórias dentro dele amarradinha. Para Martin, o Cavaleiro dos 7 Reinos é uma forma de explorar temas como honra, justiça, com muito mais apreço e delicadeza, ou então um lembrete de que grandes mundos na verdade são feitos de pequenas histórias. Grandes eventos acontecem por conta de pequenas decisões. Se você nunca leu nenhuma história de Westeros, de Game of Thrones, esse aqui é um ótimo livro para você começar e se apegar a esse mundo. Ela é uma das obras mais acessíveis aos novos leitores. E se você ficou até aqui, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, que ajuda muito, de se inscrever no canal também. Se por acaso você tem interesse nesse livro aqui, não exatamente nessa capa, mas sim a capa vermelha que eu falei, bonita,
bonitona, né? Faz o seguinte, considere comprar seu livro pelo link da Amazon que eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado. Por quê? Você não vai pagar nada a mais, tá? Porém, você comprando por esse link, uma parte desse dinheiro é destinada para o canal. Então, você acaba ajudando o canal sem nem perceber. E se você quer saber o que eu achei da leitura desses 3 contos, eu contei em um vídeo do canal que vai aparecer aqui logo depois que eu me despedir de vocês. Vou dar um beijão bem grande e aí o YouTube vai recomendar para vocês. Então, fica aí a dica para vocês já clicarem no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou!